Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo falarei com vocês sobre mais uma obra do Pais da UNB, Oração dos Desesperados, de Sérgio Vaz. Antes de fazer, eu gostaria de pedir que se inscrevam no canal e deixem o like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Também deixarei na descrição do vídeo logo abaixo o link para a nossa playlist de análise de obras do Pais da UNB. Tá bom, gente? Então vamos falar hoje do Sérgio Vaz. Ele nasceu em 1964, aí está a foto dele. Ele ainda está vivo, né? Um autor contemporâneo da literatura brasileira. Algumas características e informações gerais sobre a obra dele podem ajudar a entender a sua trajetória artística e também a sua obra são as seguintes. Ele é um autor contemporâneo que teve boa parte da sua obra publicada de forma independente, o que o firmou como um poeta marginal, marginal no sentido de estar em posições marginalizadas na sociedade. Às vezes marginal é uma expressão utilizada para falar de bandido, de colocar coisas. É um adjetivo que costuma ter uma denotação muito negativa. Aqui é no sentido que está à margem do mercado, do grande mercado editorial de uma maneira geral. Ele não está no centro das sociedades brasileiras. Ele é um poeta da periferia, um poeta mais periférico. É nesse sentido que está sendo utilizado o termo marginal. Ele é um poeta marginal nesse sentido, de que está à margem dos grandes mercados da literatura de uma maneira geral, e ele costuma estar à margem também no sentido de que ele está nas periferias da cidade de São Paulo, no caso, como veremos a seguir. Então é bom a gente ter essa ideia de que marginal é uma palavra que muitas vezes é usada no sentido negativo, mas aqui no caso se refere à poesia marginal, no sentido de que está à margem do grande centro editorial, né, do grande mercado editorial, vamos dizer assim. Sérgio Vaz nasceu em Minas Gerais, mas se consolidou como poeta na periferia de São Paulo. Ganhou notoriedade por criar e liderar vários projetos para democratizar e divulgar a poesia. O que isso quer dizer basicamente, gente? Que ele é um poeta engajado em divulgar a poesia, em democratizar não só o acesso à poesia, aos leitores da poesia, aos ouvintes da poesia, leitores ou ouvintes de poesia, mas também criar oportunidades para que novos poetas, novos escritores e escritoras consigam ter suas vozes cada vez mais divulgadas. Então é importante pensar nisso. Ele é um poeta engajado em projetos que têm o objetivo de democratizar e divulgar a poesia. Então ele é um poeta muito engajado socialmente. A sua obra, que é expressa por várias estéticas contemporâneas, ou seja, ele utiliza vários recursos estéticos da arte contemporânea que possuem mais liberdade estética do que os autores, por exemplo, do Renascimento e, e do Barroco e do Arcadismo, que são estudados no primeiro ano. Ele tem uma poética que não segue necessariamente esses padrões tão formais, tão rígidos, né, do Renascimento, do Barroco e do Arcadismo, né? Ele possui esse conjunto de possibilidades estéticas contemporâneas que deixa o verso dele mais solto, o verso mais livre, com várias possibilidades de expressão poética. Então é muito importante ter isso em mente, né? A estética dele é sensivelmente diferente da estética de outros autores que vocês vão estudar no primeiro ano do ensino médio, principalmente do Renascimento, do Barroco e do Arcadismo. E ele vai abordar diversos temas do cotidiano e também discute problemas sociais típicos da sociedade brasileira, como o racismo e a violência urbana. Algumas de suas principais obras são Subindo a Ladeira Mora à Noite, de 1988, que foi independente, A Poesia dos Deuses Inferiores, de 2005, independente, Colecionador de Pedras, de 2007, pela Editora Global, e Flores de Alvenaria, também pela Global. Vamos à obra, então, Oração dos Desesperados. Aqui eu separei baseado na prova do PAS, como ela caiu na prova do PAS
1 da UNB. Eu peguei lá da prova do Paes, coloquei aqui como a poesia inteira, como eles colocaram lá. Que é a oração dos desesperados. Também vai ter uma continuação aqui, como vocês vão poder notar. Mas vamos começar aqui. É dividido em 2 estrofes esse poema, que a divisão é feita aqui. E depois de Deuses das Máquinas vai ter a continuação. Vou ler para vocês o poema. Que a pele escura não seja escudo para os covardes, que habitam na senzala do silêncio, porque nascer negro é consequência, ser é consciência. Dói no povo a dor do universo, chibata, faca e corte, miséria, morte, sob o olhar irônico de um Deus inverso, uma dor que tem cor, escorre na pele e na boca se cala, uma gente livre para o amor, mas os pés fincados na senzala. Dói na gente a dor que mata, chaga que paralisa o mundo, e sob o olhar de um Deus de gravata, doença, fome, esgoto, inferno profundo, dor que humilha, alimenta a cegueira, trevas, violência, tiro no escuro, pedaço de pau, lar sem muro, paraíso do mal, castelo de madeira. Ó senhores, deuses das máquinas, das teclas das perdidas almas, do destino e do coração, escuta o homem que nasce das lágrimas, da dor, do sangue e do pranto. Escuta esse pranto, que lindo esse povo, que lombo esse povo, que vem a galope com voz de trovão, pois ele se apega nas armas quando se cansa das páginas do livro de oração. Olha que belo poema, não é? Então a gente tem aqui um exemplo típico, assim, só para vocês terem uma ideia, né, que a estética dele é bem diferente da estética típica, né, de autores, por exemplo, do Renascimento, que era muito comum o soneto, por exemplo. Aqui ele tem uma estética muito mais livre, né, não é uma forma fixa como o soneto. Tem uma liberdade, assim, ele faz uma estrofe de 6 versos, depois uma estrofe muito mais longa, né, que é o restante do poema, de Dói no Povo até do livro de oração. Ele não tem essa preocupação assim com com a quantidade de sílabas poéticas também. É importante que vocês tenham isso de forma bem clara para vocês. Como era muito comum no Renascimento, no Barroco e no Arcadismo, era comum haver essa preocupação. Ele já não tem essa preocupação aqui. Aqui eu preparei para vocês alguns aspectos de análise do poema de maneira mais ampla, que eu retirei de alguns itens do Paes da UNB. Então vamos lá. Primeiramente, é correto, né? Ficou como item correto, que a memória da escravidão dos povos africanos e afro-brasileiros é parte da matéria poética com a qual o texto Sérgio Vaz lida. Essa memória surge, entre outros trechos, no verso Quilombo esse povo. Exatamente, haverá essa memória da escravidão dos povos africanos e afro-brasileiros, né, que faz parte da matéria poética do texto. A gente vê isso nesse trecho aqui, Quilombo, esse povo, de maneira muito mais clara. Também tem aqui, no poema de Sérgio Vaz, os parênteses, os versos 32 e 33, no caso aqui, né, que lindo esse povo, Quilombo esse povo, isolam um comentário, na forma de uma saudação elogiosa, que se distancia do tom de lamento no qual o poema é escrito. Correto também, porque o poema é escrito num tom de lamento, de muita tristeza, né? De muita dor. Mas aqui há uma mudança, né? Como ele comenta aqui, uma saudação elogiosa nesses parênteses. E é errado afirmar que, olha só, aqui já é errado afirmar. Esses dois itens aqui, essas duas afirmações foram consideradas certas pelo gabarito do Sebrasp, perdão. Já foi considerado errado afirmar que no poema Oração dos Desesperados, o autor apresenta uma questão identitária e racial ao associar o homem oprimido aos quilombos, embora raça não seja uma categoria relevante para o enfrentamento das desigualdades sociais no Brasil. Claro que é uma categoria relevante, não é, gente? Ou seja, é uma questão muito séria, né, a raça, né? Tem infelizmente, os negros brasileiros, os afrodescendentes, né? Eles sofrem com muito preconceito ainda e é preciso considerar, né, esse aspecto dos afrodescendentes como algo muito marcante para se entender e se enfrentar à desigualdade social no Brasil. A gente pode ver isso de maneira muito clara, procurar vários dados estatísticos
veremos que os negros e as negras sofrem muito com a desigualdade social no Brasil. Os negros e as negras sofrem demais com a desigualdade social no Brasil, e isso é um processo histórico que foi fundamentado no racismo por políticas, né, que refletiram um racismo estrutural, né, e ainda refletem, de certa maneira, o racismo estrutural do Brasil. E tem várias obras do Paes, que vocês podem ver no Paes 1, no Paes 2, no Paes 3, que discutem essa questão do racismo estrutural no Brasil. E essa oração dos desesperados também acabam discutindo a desigualdade social e racial no Brasil. E no poema apresentado, aqui já é o item correto, no poema apresentado, o eu lírico pede que a classe dominante, detentora dos meios de produção, escute e atenda às demandas do povo, antes que elas ganhem formas violentas. Isso vai ficar mais claro aqui, né? Bem no final, que vem a galope com voz de trovão, pois ele se apega nas armas quando se cansa das páginas do livro de oração. Ou seja, é importante, o eu lírico do poema comenta que é importante que se escute e atenda às demandas do povo antes que elas ganhem formas violentas. Está correto aqui também. E aqui, de uma maneira geral, como pode cair no pai, deixa eu voltar aqui, que é a interpretação do poema e a análise gramatical. Aqui eu deixo registrado aqui uma crítica, que é importante que fique registrado e que vocês tenham uma ideia boa, que nem sempre o Sebrasp ele respeita, digamos assim, o aspecto seriado da gramática no Paes. Às vezes cobram questões que são conteúdos que estão mais ligados que a gente pode ver isso de maneira até bem clara nos materiais didáticos do ensino médio, voltados mais para o segundo ou terceiro ano do Paes. Assim, às vezes eles não têm esse cuidado em relação ao conteúdo gramatical para focar nos conteúdos que são mais típicos e recorrentes do primeiro ano do ensino médio. Em alguns momentos eles não são tão seriados, então pode cair qualquer tópico gramatical, de certa maneira, pode cair no Paes, das 3 etapas do Paes da UNB. Então é importante que vocês fiquem sempre atentos e atentas não só a morfologia, por exemplo, no caso do Paes 1, aspectos do processo de formação de palavras e variação linguística, por exemplo, mas também fiquem atentos à análise morfossintática, né? É o período simples, período composto, regência, concordância, uso do acento indicativo de crase. Então, tudo isso pode acabar caindo na análise gramatical, não só do poema de Sérgio Vaz, mas na prova do Paes como um todo. Então, todos esses aspectos gramaticais acabam sendo muito relevantes. Aqui são 2 trechos que eu retirei, faltou aqui as aspas, mas foi retirado esses 2 trechos aqui da matriz de referência do Paes, que afirma o seguinte: o indivíduo também é sujeito e produto de um contexto social mais amplo. É um ser histórico inserido no processo de formação das identidades nacionais ocidentais, da identidade brasileira e de suas relações com as transformações científicas, culturais, religiosas, tecnológicas, artísticas e literárias. Perceber a relevância das relações harmônicas e desarmônicas, aqui outro tópico. Só voltando aqui, antes de ir para esse segundo tópico, né? Esse primeiro tópico aqui eu acho que é bem interessante a gente pensar que esse aspecto, o indivíduo também é sujeito e produto de um contexto social mais amplo, né? É uma variável de se entender, né? A relação do indivíduo com o contexto social do qual ele faz parte, historicamente, pensando. E é um ser histórico inserido no processo de formação de identidades nacionais ocidentais, da identidade brasileira e suas relações com as transformações científicas, culturais, religiosas, tecnológicas, artísticas e literárias. Ou seja, o indivíduo a construção do indivíduo também se relaciona com o contexto social amplo, né, considerando todos esses aspectos históricos. Então traz muitos questionamentos relacionados à história, né? E no segundo tópico, perceber a relevância das relações harmônicas e desarmônicas, intra e interespecíficas,
que se estabelece entre os seres e na diversidade de relações em diferentes circunstâncias e momentos históricos, levando-se em conta a dinâmica das populações humanas, né? Entender assim que as relações, né, a relevância dessas relações harmônicas e desarmônicas entre os seres humanos, né? Essas relações harmônicas e desarmônicas na história da humanidade são muito fortes. E aqui, por último, na prova de redação, a temática do poema pode motivar um debate sobre o racismo estrutural na sociedade brasileira. Pode ajudar os estudantes a fundamentar, pode ser tanto um texto motivador quanto um texto que vai motivar os estudantes a terem uma visão mais crítica sobre o racismo estrutural na sociedade brasileira. Bem, é isso. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e também assistam a nossa playlist, né, com as obras do Paes. Temos análise de obras do Paes 1, 2 e 3 da UNB. Caso tenham ficado com qualquer dúvida, só deixar um comentário abaixo que vamos nos esforçar para ajudá-los, tá bom? É isso, até a próxima, gente.